O Sistema Único de Saúde, SUS, foi garantido pela Constituição de 1988 e organizado a partir de um conjunto de leis, especialmente a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, e também pela Lei 8.142, de dezembro de 1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais e recursos financeiros na área de saúde. O SUS é um sistema que pretende superar o conjunto das desigualdades que marcaram a história do Brasil. Nesse sentido, ele tem um conjunto de princípios, que nós chamamos de princípios doutrinários, e um conjunto de princípios organizativos. Os princípios doutrinários do SUS são a universalização, ou seja, a saúde como um direito de todas as pessoas e uma responsabilidade do Estado. A equidade, ou seja, o SUS visa diminuir as iniquidades no nosso país, promover, mais assistência para quem tem menos e, assim, superar essas iniquidades. E o último princípio doutrinário é a integralidade, ou seja, a integração entre as ações realizadas pelas unidades de saúde, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Esse princípio da integralidade vai incluir a articulação do setor saúde com as demais políticas públicas. Além dos princípios doutrinários, o SUS tem princípios organizativos, que são a regionalização e hierarquização, a descentralização e a participação popular. A regionalização e hierarquização dizem respeito à articulação que deve existir entre o comando das diversas unidades que compõem a assistência à saúde num determinado território. E a hierarquização diz respeito aos níveis de atenção e assistência segundo a complexidade em cada caso e o ordenamento dos serviços numa determinada região. A descentralização diz respeito à responsabilidade dos entes federativos. A saúde deve ser uma responsabilidade descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município as condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. O último princípio organizativo é a participação popular. Para isso, devem ser criados nos municípios os conselhos e as conferências de saúde que formulem as estratégias, controlem e avaliem a execução da política de saúde. A consolidação do SUS depende desse novo projeto societário, da superação das histórias de iniquidades sociais e econômicas do Brasil. Como eu disse antes, o SUS vai se organizar, então, em termos da complexidade dos casos que ele vai atender. O primeiro nível é o nível da atenção básica ou atenção primária. Esse nível é composto pelos agentes comunitários de saúde, pelas equipes de saúde da família e pelo núcleo de apoio à saúde da família. O nível intermediário de atenção é o de média complexidade e vai estar a cargo do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, das unidades de pronto atendimento, as UPAs, e vai compreender, então, os serviços médicos especializados de apoio, diagnóstico e tratamento, além das urgências e emergências. A atenção terciária, ou seja, a alta complexidade, vai designar o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, realizado nos hospitais. Do ponto de vista do cuidado com as pessoas em situação de violência, nós temos um conjunto de políticas que vão organizar a atuação desses 3 níveis de atenção à saúde no cuidado com pessoas em situação de violência.
A notificação de violência é um dos dispositivos que garante o início da linha de cuidado e essa articulação com os outros recursos da comunidade, incluindo a assistência social e outras unidades de saúde que podem colaborar no caso. Então, é muito importante que essa notificação seja compreendida não como um ato burocrático, mas como uma forma de acolher as pessoas em situação de violência. E existem alguns princípios para esse acolhimento, né? Nós compreendermos que uma pessoa que está em situação de violência, ela não está vivendo só a violência, ela está vivendo outros aspectos da sua vida. Portanto, ao acolher a pessoa, é importante que a gente compreenda essa situação na qual a violência está acontecendo. Porque, do ponto de vista da saúde, a identificação de agressor e agredido não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é compreender os determinantes daquela situação. Como é que uma família ficou sem recursos pessoais, materiais, psicológicos, sociais, para resolver as suas dificuldades sem apelar para a violência, ou garantindo a proteção das crianças e dos idosos. Então, a atitude de compreensão por parte da equipe é um aspecto fundamental em qualquer nível da assistência, seja lá na atenção básica, seja na atenção especializada ou na alta complexidade, quando se precisa fazer alguma intervenção. Então, no caso específico que nós comentávamos antes, o caso da criança que foi avaliada com bruxismo, que então se compreendeu a partir do contato com a escola que ela estava numa situação de violência, essa violência foi notificada, se acionou então a assistência social para compreender a situação daquela família, compreender a relação entre os pais, compreender a relação da criança com os irmãos, com a escola, e esse conjunto de políticas públicas deve atuar para recuperar a saúde da criança e da família e para prevenir outras situações de violência. A ludoteca pode ser um espaço em que esses procedimentos de acolhimento, de compreensão da situação, de organização, de como diferentes agentes públicos vão participar do cuidado com essa família, podem ser desenvolvidos a partir desses recursos, né, dos recursos que estão disponíveis na ludoteca, e não só serem empregados para que a criança se expresse, né? No âmbito da saúde, a gente vai tentar garantir que todos os envolvidos se expressem para que nós possamos cuidar das dimensões da recuperação da saúde, da prevenção da ocorrência de novos problemas e também para promover uma cultura de paz nessa família e nessa comunidade.